E aí, tudo bem? Meu nome é o Erix, eu tenho 27 anos e há 2 anos atrás eu tava literalmente quase que passando fome. Eu tive que vender pano de chão no Farol só pra poder ajudar minha família, mas graças a Deus tudo isso aí passou e eu fiquei milionário usando somente esse celular aqui, ó. Aqui da minha casa eu consigo fazer mais de 100 mil reais por mês. Eu falei esse valor só pra não te assustar, porque eu consigo fazer muito mais do que isso. E na verdade, eu ia mentir ou omitir isso aqui pra você, porque tem muita gente que não gosta quando vê um cara sem estudo, sem faculdade, se dando bem na vida. E você quer ver essas pessoas ficarem com mais raiva ainda? É ver um cara que não tem estudo, ajudando outras pessoas que não têm estudo, não têm faculdade, a ficarem ricas. E eu poderia aqui ficar contando pra você todas as dificuldades e humilhações que eu passei antes de conhecer esse novo mercado, mas como o meu intuito aqui não é te convencer a nada, eu não vou ficar contando pra você historinha triste pra boi dormir. Agora, presta muita atenção aqui em mim. Esse aqui é meu resultado. Agora, esse aqui é os resultados das pessoas que eu já ajudei. Mais uma prova do que eu falei pra você é verdade. Tá vendo essa plaquinha preta aqui, ó? Você vai perceber que eu tenho 2 plaquinhas dessa. Significa que a pessoa já conseguiu faturar mais de 1 milhão em comissões na plataforma. Para ser mais exato, significa que a pessoa conseguiu sacar mais de 1 milhão em comissão. A própria plataforma presenteia todo mundo que consegue atingir essa marca com essa pulseirinha e aí você se torna black na plataforma. E para não ser hipócrita, eu não te garanto que você vai ganhar uma dessas, mas eu te garanto que se você seguir o que eu tô falando, você pode ganhar de 3 a 5 mil por mês utilizando apenas o seu celular. Esse aí mesmo que você está me assistindo. Ali na frente e as tabelas, elas são diferentes. O Galo parece ter um caminho menos complicado, porque não acho que exista caminho fácil no Campeonato Brasileiro. Só que a gente tem uma comparação para fazer, que é o seguinte: o aproveitamento deste Flamengo com os jogadores convocados, com os selecionáveis e sem os selecionáveis. Fez 7 jogos ali na data FIFA, né? Lembrando que o Flamengo perde ali do time principal o Isla, Everton Ribeiro, o Gabigol e o Arrascaeta. Então, desses 7 jogos, foram 3 vitórias e 4 derrotas, um aproveitamento de 42,8%. O que acontece quando esses caras estão em campo é que o aproveitamento sobe para quase 75%. O Flamengo, eu estava lendo mais cedo, ele tem um aproveitamento de líder quando tem esses caras, porque o do Galo é de 74,2%, e tem um aproveitamento de 10º lugar quando os jogadores que estão ali embaixo, eles são convocados para as suas seleções. E é por isso que a gente estava falando, Pedro, dessa questão de não poder adiar de novo os jogos, de não ter mais data ali na frente, do tanto que o Flamengo sai prejudicado no campo, esquecendo um pouco a parte política. Por isso que eu falei ontem, Dani, repito, o debate sobre Atlético e Flamengo não vai ser sobre bola, infelizmente. Vai ser por quem vai conseguir reparar melhor os seus danos. Porque o Atlético também tem jogador convocado, tem Savarino, tem Arana agora com quase mais frequência para a seleção brasileira. Então, o debate, o Júnior Alonso, vai se dar muito mais por conta disso. São 2 times completamente diferentes. Parece que sai, substituição, troca os 11, entre os 11. Não necessariamente, mas é um outro time em campo. Você pode substituir, você tem peças à disposição. Você tem Thiago Maia, você tem Pedro, você tem o Vitinho, você tem o Michael, você tem uma série de situações. Só que é uma outra perspectiva. É outro entendimento, sabe? Outra acomodação em campo, como a coisa se acontece, como a coisa ocorre, e uma outra mobilização também, porque se olha ali não tem o Gabriel, se olha não tem o Arrascaeta, se olha não tem uma série de situações. Então, não tem como a gente, infelizmente, e é ruim, a gente achar que o debate e que a corrida pelo título vai se dar somente pelo que se joga em campo. Você mesmo falou, Flamengo sem data FIFA, aproveitamento de quê? De campeão, né? Exatamente. Aí quando a data FIFA chega, complica a vida e assim, não sei se você o consegue... elenco do Flamengo não é bom, é isso? Os números estão mostrando isso? Não é isso. Peraí, a gente vai chegar... Ué, não... Então não, vai, Sormani, depois eu venho aqui no isso. Facincane. Eu quero te ouvir sobre o seguinte, você consegue apontar um jogador que faça mais falta? Porque não é isso, é claro que o elenco é bom, inclusive está sendo, entre aspas, penalizado com essas convocações justamente porque tem bons nomes. O que a gente está colocando é que nem sempre o entrosamento é igual, nem sempre o posicionamento é igual e que tudo isso acaba tirando do Flamengo a tranquilidade que tem quando está com todo mundo ali. Eu discordo, Dani. Discordo, porque o Vitinho cansa de jogar no time do Flamengo. Ele não debutou no Flamengo ontem. Veja quantos jogos o Vitinho fez no time do Flamengo. Tá? Ele é um jogador já veterano,
conhece o futebol, tem uma ótima leitura tática do jogo e não tem problema nenhum de entrar no lugar do Arrascaeta. O Isla é um jogador que a torcida nem queria mais no Flamengo. Então não vamos nem contar como desfalque. Todo mundo pedindo o Mateuzinho. Então você tem o Mateuzinho pro lugar do Isla, o Vitinho pro lugar do Arrascaeta. Você tem o Pedro pro lugar do Gabriel. E tem gente que defende o Pedro até na seleção brasileira. E pro lugar do Everton Ribeiro, você pode colocar ali o Michael, tá? Não é a mesma coisa. Eu concordo com vocês. Você pode até colocar o Vitinho ali, mas aí ele vai fazer falta ali no meio. Mas você tem o Thiago Maia. Então, sinceramente, gente, eu acho que o problema aí do Flamengo jogar sem os jogadores da seleção brasileira e ter um desempenho menor, eu não consigo entender. Porque, eu vou pegar... Olha, você pode fazer Mateuzinho, para a maior parte da torcida, é melhor que o Isla. O Vitinho, para mim, substitui bem o Arrascaeta. E tem o Andrés Pereira agora que você pode colocar no lugar do Arrascaeta. Exato. E enfiar o Diego no time. Aí isso. Você coloca o Vitinho no lugar do Everton Ribeiro. E você tem o Pedro. Mas peraí, eu vou ponderar aqui o que o Pedro também está falando aqui, balançando a cabeça, porque assim, o André joga melhor quando ele está recuado. A gente não está dizendo que não existam jogadores, eles existem, mas aí, Facincani, eu não acho, por exemplo, que o Vitinho substitui bem o Arrascaeta. Vocês retrucaram no meu comentário e não me deixam responder? Eu não acho que o Andrés Pereira joga melhor ali ou aqui. Ele é um jogador que joga no meio campo. Ele é um jogador moderno, de formação europeia. Ele joga em qualquer lugar do meio campo. Também acho. Qualquer lugar do meio campo. Ele pode jogar mais recuado, ele pode jogar um pouco mais avançado. Mas onde ele joga melhor? Pra isso. Ele tem entendimento de futebol para isso. Bom, você pode criar possibilidades. Eu tô nessa com o Sormani pelo seguinte. Ele pode hoje, Pedro, não jogar bem à frente, mas você pode dar a ele esse estímulo de ser um meio-campo completo. Tudo bem, mas não é o Arrascaeta. Não dá pra falar que ninguém está dizendo que é o Arrascaeta. Eu não consigo entender, por exemplo, porque o André substitui bem o Arrascaeta. Você está perdendo o Arrascaeta na data FIFA. O Arrascaeta é uma coisa à parte. É um cara insubstituível pela dinâmica de jogo no time. Mas o time pode criar... Respeito, mas eu não acho isso. Ô, Pedro, nenhum reserva, ele é melhor que o titular, caso contrário ele seria titular, certo? Já começa por aí. Eu nunca vi um time que o cara que está na reserva é melhor que o titular. A não ser que o técnico não escolha. Por meritocracia, vai jogar o melhor. Ponto. Já parto desse princípio. Você tem duas possibilidades. Uma delas, manter o Andrés Pereira na vaga dele e subir o Diego, que a vida inteira jogou como meia, como 10, como maestro. Mas que não joga como meia no Flamengo, a dinâmica é outra. Claro, mas uma hora... A dinâmica é outra. Sim, então, se você está alterando tudo que é dinâmica que você está propondo, o time já não é o problema? mesmo. Se toda hora a gente ficar nesse viés de que não dá pra substituir, então, pra você, o Flamengo não perde na data FIFA, tá tudo bem? Não, ele tem muita possibilidade de substituir. Claro que ele perde tecnicamente os caras que são decisivos. Mas espera aí, se a gente ficar toda hora, porque o fulano não faz essa função, porque o outro não pode jogar ali, então não tem banco de reservas? Tem. Então você não pode. Você uma coisa é você ter um elenco. Outra coisa é você considerar que não muda nada. Claro que muda. Muda. Mas, não tem como fazer a função? Tem como fazer a função. O Diego pode... gente, 2 jogos não vai cair a perna no Diego de jogar por ali. Ou o André se mas precisar não é fazer. Isso, Facica. É 2 jogos no mês, é 3 jogos no outro. Em novembro tem mais 2 jogos. Então, assim... Mas eu acho que aí você redescobre o seu elenco. Uma coisa é você redescobrir o seu elenco. Louvável. Outra coisa é você ter um elenco interessante, reforçado na janela do meio do ano, mais equilibrado. Louvável. Outra coisa é você jogar metade do campeonato com um time que não é o ideal. Depende dessa metade do campeonato, Facica, Pedro, é matemática. O próprio metade Diego, do campeonato você joga o time ideal, metade você joga sem o time ideal. Não, Pedro, não é mas metade, esse time está sendo prejudicado. Mas, Pedro, ninguém dizia que o Diego ia ser bom não é. Sormani, se a gente fizer a soma... Tanto é que se a gente fizer a soma... do Júlio Gomes no UOL, diga. Ele sugere uma mudança de calendário para você resolver esse problema, porque no primeiro semestre só tem uma data FIFA. Só tem uma. Para 2 jogos. Sim, março. Para 2 jogos. Então vamos dizer que nesse período você perca aí 4 partidas. 2 partidas. 2 partidas. Agora, quantos jogos vão perder por conta da Copa América, Sormani. A Copa América foram 9 ou 10 jogos. Não. Mas a Copa América é data FIFA. A Copa América... tá certo. Por isso que a minha conta de metade do campeonato, ela contempla Não, você tá certo. Copa América... Não, só para explicar. Copa América,
Aí você teve a janela de setembro ampliada para acomodar os jogos adiados pela pandemia, a janela de outubro ampliada para acomodar jogos de pandemia, e você tem ainda a janela de novembro. Então, assim, sabe, você tá falando de metade do campeonato, deixa eu só te falar um negócio. Claro. Deixa eu só te falar um negócio. Os Estados Unidos, Sim. nas Olimpíadas, Yeah. eles queriam contar com a presença de jogadores profissionais. Sim. Porque o profissionalismo no basquete existe lá nos Estados Unidos há muito tempo. Entendeu? Então se profissionalizar não vai para a Olimpíada. Então manda a molecada no college. Vai os estudantes. Entendeu? Eles não se reprimiram porque não podia jogar mais a Olimpíada, entendeu? Eles criaram uma liga. Então é chegado o momento de os times baterem de frente com o Conmebol e com a FIFA. Não quer, nós vamos fazer uma liga. Você acha que para fazer Só um não campeonato aprovar você o precisa ter uma calendário. FIFA? Não, mas eu acho que o problema tá na Você acha que CBF. para você o campeonato você precisa ter uma Conmebol? Não precisa. Você precisa ter uma liga e um entendimento entre os clubes. Acabou. O sistema do futebol... A Sormani, seleção, a CBF, é uma entidade parasita. Chupa-cabra. Ela toma jogador, não paga jogador quando está com ela, e quando volta lesionado, ela não indeniza. Então é chegado o momento de chegar e falar assim, não vamos ceder jogador, ponto. O que nós vamos fazer? Vamos para a FIFA. Legal, beleza, não tem problema. Nós vamos fazer o nosso campeonato aqui, acabou. Não precisamos da FIFA. É que infelizmente Nós não precisamos da FIFA. a cultura, infelizmente, acaba sendo um pouco diferente, porque eu não preciso da FIFA. Aí você vai tirar o cara da Libertadores, da Copa do Mundo, de vestir a camisa da seleção. Eu acho que ainda não existe essa cultura como existe nos Estados Unidos, do cara se desprender. Porque há outro ecossistema ali que ele se acomode. Aí os argentinos vão querer nós também na Libertadores. Sim, mas eu tô dizendo pro cenário atual. Falta iniciativa. Assim, Bater com a mão na mesa, pumba! Bateu com a mão na mesa e falar o seguinte, não vamos ceder jogador. Acabou! Vamos ceder jogador para a Copa do Mundo. Ponto. Não, Copa América. Não vamos ceder. Esse campeonato, essa Copa América, nada mais é do que um torneio para arrecadar dinheiro para a Conmebol. Só para isso. Só para isso. Para justificar a entidade num palácio, na Babesco, lá numa região de Assunção. Como é que chama o lugar lá? Luque. Entendeu? Olha aqui, o que o Sormani está falando, o que o Sormani está falando é uma coisa... Pra que a gente tem Conmebol? Pra que se tem FIFA? Então, mas Sormani, mas aí você está entrando num lugar que é difícil, porque você não consegue se unir aqui nem para resolver coisa mais simples, aí os times vão fazer isso separadamente, isso vai ficar complicado de ser o mundo que se chega dentro do futebol, né? O que você ia falar era dentro de campo, e aí eu vou trazer aqui o seguinte, ó, Bragantino, Fortaleza e Juventude, são esses os jogos do Flamengo nessa data FIFA de agora. Só que existe uma coisa que é muito maior, que é a sequência de jogos até o chamado confronto direto, que é o jogo com o Atlético Mineiro. E aí a gente tem as duas sequências. Aí eu tô levando em conta data FIFA, que os dois vão perder jogos, mas a gente tem ali o Atlético fazendo mais jogos em casa e, ao meu ver, uma tabela um pouco menos traiçoeira, como disse o Jair, em relação ao Atlético Mineiro. E aí eu quero te ouvir em cima disso, já dentro do que você ia dizer. Dani, o Flamengo tem competência para somar pontos importantes nesse período. Independentemente da discussão minha com o Pedro aqui de que muda, não muda o time, claro que muda, e não estou dizendo isso, estou dizendo que o Flamengo... O aproveitamento diz isso, né? Sim, o Flamengo tem soluções. A gente tem que partir, Pedro, que a discussão não é mais o calendário tal, que todo mundo tem razão em reclamar e chiar, beleza. Vamos partir do problema. Já temos o problema, tá? Qual a solução? Dentro da solução, o Renato tem que encontrar esse norte, essa montagem. Ele pode fazer um Diego mais avançado, pode ter um Andrés mais avançado, pode ter um Thiago Maia, pode ter Vitinho com o Michael e com o Pedro de três atacantes. Então, o Flamengo tem por onde, graças aos investimentos feitos, minimizar essas perdas. Não substituí-las, minimizar. Tá? Ele tem capacidade. Então o que me chama a atenção é que, tirando a data FIFA, quando o Flamengo, em alguns momentos, ele poupou jogadores, como nesse jogo contra o América, porque ele não tinha data FIFA, o Renato poupou os atletas, ele não deu essa resposta. Então, quem tem que dar a resposta com um time sem os principais atletas é o Renato com os caras. Então chega o momento dessa compreensão. Vocês querem brigar pelo brasileiro?
Vocês vão só pensar na Libertadores? Vamos buscar o Atlético Mineiro? Vamos pra cima dos caras? O momento é agora. A resposta é de vocês. Então tem que partir desse momento a atitude do Flamengo com os caras que tem e são capazes o suficiente de realizar as funções daqueles que estão fora para fazer com que o Flamengo chegue ao objetivo. Levando em conta a tabela, Zé, e o que a gente tem de jogador convocado em cada lugar, como é que você acha que vai chegar para esse confronto no dia 31 de outubro, né? O Flamengo e o Atlético no que diz respeito a pontos. Você acha que vai estar mais próximo ou mais longe do que o que está agora? Lembrando que são 11 pontos, mas pode cair para 5 se o Flamengo ganhar os 2 jogos que tem atrasados ali na competição. Eu acho que o Flamengo pode chegar mais próximo, né? Porque em termos de elenco, eu acho que o Flamengo tem peças que são de maior qualidade do que a do Atlético para poder fazer as substituições. Elas mudam, né? Nós estamos falando aí de Everton, de Arrascaeta. Eu acho que muda a forma de jogar, muda a característica. Eu acho que tem 2 jogadores que no Flamengo você não vai encontrar com as mesmas características, por mais que você tenha qualidade nos reservas, que esses 2 jogadores fazem um trabalho excepcional. A Arrascaeta, né? Eu acho que a Arrascaeta e você tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Esses 2 caras, eles mudam a forma de jogar do Flamengo a todo instante, né? Então é difícil de você encontrar 2 jogadores que possam substituir a altura e fazer exatamente o que esses caras fazem. Eu acho difícil. E se você buscar por posições, você vai ver que também o Flamengo tem qualidade, vai mudar naturalmente as características por conta dos jogadores, mas a qualidade ela permanece. Nós estamos falando sobre Michael, tem o Kennedy, tem outros jogadores que estão surgindo também. Aí o Kennedy, no meu modo de ver, o Michael passa um bom momento, mas vive o Kennedy, para mim, se voltar a jogar, né, adquirir ritmo, é melhor do que o Michael, né? E aí você pega o Atlético, os jogadores que saem, como é que eles serão substituídos, qual é a forma, como o Atlético vai reagir a essa sequência de jogos também. Tem substituto para o Arana, né? Tem substituto para o Júnior Alonso ali para dar a segurança. Tem o Zarate, o Savarino, tem jogadores ali que sairão, que são as primeiras opções do Cuca, né? Diferentemente do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem as condições de diminuir, o Atlético de se manter ali, mas eu vejo mais o Flamengo chegando. Mesmo levando em conta, Pedro, a tabela, você concorda com o Zé? O Flamengo tem essa condição? Eu sei que você já fez as ponderações em relação ao time, né? Acho que o calcanhar de Aquiles do Galo é o Arana, realmente. O Júnior Alonso é um jogador importante, mas você acha que faz essa diferença toda, um jogador na linha de defesa? Cabe argumento para os 2 lados, sabe, Dani? A história do copo meio cheio, do meio vazio, como você vai pensar. Eu tenho uma ideia pronta disso, só que eu vim do Zé e ele tem as suas argumentações, capacidade de repor, de elenco e tal, só que você pode olhar para o outro lado. Por exemplo, o Atlético também perde jogadores. Ele perde o Arana, claro. Ele perde o Júnior Alonso, ele perde o Savarino. Só que aí... Savarino acho que não, né? É o Alan, né? Quem pode ser convocado? Quem vinha sendo... Sim. Então, tipo assim, só que aí você pensa aqui comigo. O Hulk fica, o Diego Costa fica, o Nacho fica, o Keno voltando a jogar bem fica, claro. Zaratio fica. Então, assim, o Galo não perde, em tese, jogadores com potenciais decisivos e jogadores que têm sido protagonistas na temporada, como o Flamengo perde um Gabriel, o Everton e o Arrascaeta. Sim. O Hulk é tão protagonista, tão cirúrgico, tão necessário para o Galo, como o Arrascaeta é para o Flamengo. Óbvio que sim, entendeu? Não tem dúvida. O Nacho talvez tenha um peso de um Gabriel. Não estou falando de função, não estou falando de colocar a bola para o gol, mas eu digo de protagonismo. O que o Hulk constrói, entrega e tal. Então acho que o Galo perde menos peças